Amém. Louvado seja o Senhor por essa graça que foi dada a nós. Irmãos, como é bom desfrutar do Senhor junto com os irmãos. O irmão Nélio compartilhou conosco, nós somos a casa de Deus. E como casa nós podemos desfrutar da presença do Senhor em nós. Louvado seja o Senhor. Gostaria de ler com os irmãos o título da mensagem dessa semana, que diz: Cristo, o centro da obra de Deus. Vamos falar junto? Cristo, o centro da obra de Deus. Os versículos base dessa mensagem está baseado em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E ainda mais, Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostaria de começar a mensagem dizendo para os irmãos o seguinte: o meu desejo é que o Senhor possa falar essa palavra no meu coração e no coração de cada irmão e cada irmã. Que nós possamos sair daqui cheios da presença, cheios do amor, cheios da vida. Aleluia por esse Cristo maravilhoso. Irmãos, o desejo de Deus, Deus tem um desejo. O desejo de Deus foi ter um povo exclusivo dele. Você sabia disso, irmão? O desejo dele sempre foi esse, de ter um povo exclusivo dele. Por isso nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? A história do povo de Israel nos mostra que os hebreus foram tirados do Egito para ser um povo da propriedade de Deus. Esse anelo divino está registrado em Êxodo. Amém? Amém. Em Êxodo 19, a partir do versículo 4, diz assim: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz
e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Aí, são estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor disse, né, aos israelitas que os libertara da escravidão do Egito e os levaria sobre as asas de águia. Tá certo? Então, com o desejo que esse povo pudesse chegar até ele. Tudo isso Deus fez porque queria um povo. Deus queria um povo que fosse íntimo a ele. Amém? Embora a jornada pelo deserto tivesse sido difícil, o Senhor lhe queria dizer que os acompanhara durante todo aquele trajeto para aproximá-los a si mesmo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, um dia o Senhor também nos chamou. Ele escolheu você, escolheu a mim, como seu povo, como a sua nação. E é exclusivo. Agora, o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte. Aqui foi falado que a jornada deles não foi fácil, né? Desde o dia que o Senhor te chamou até hoje, está sendo fácil para você essa jornada? Ou está sendo também difícil? Eu não sei a experiência de vocês, mas a minha também está sendo difícil. Alguns irmãos disseram aqui, né, que não sabem como foi a sua semana. Se ela foi cheia de vitória ou se teve derrota. Mas uma coisa, irmãos, eu sei. Em todos esses dias, o Senhor estava conosco. Em todos esses dias, durante toda essa semana, Ele estava junto com você e junto comigo. Ele se tornou o Emanuel, Deus conosco. Nos capacitando a viver essa história de amor com Ele. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, esse desejo divino nunca mudou. Porém, o homem tem a tendência de usar a religião para servir a Deus e, desse modo, se distancia dele. Que os irmãos já compartilharam, né? É servir Deus sem Deus. É fazer algo por Ele mesmo. Então, no Novo Testamento, Deus enviou o seu Filho à Terra. João 3,16. Louvado seja o Senhor por esse versículo. Eu amo esse versículo. João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, que tal se a gente ficar de pé e orar e ler esse versículo rapidinho, amém? Amém? Porque Deus... Amém? Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, não foi um amor simples. Foi um amor tão grande. Foi de tal maneira que Ele deu o único filho dele para te salvar, para me salvar. Isso não é maravilhoso? Louvado seja o Senhor. E esse filho, ele é a fonte que flui do manancial profundo do Pai, jorrando graça, vida e salvação para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Depois ele morreu na cruz e realizou a redenção por meio do seu sangue derramado. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou e o glorificou. Amém? Na ressurreição, o homem Jesus foi gerado Filho de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Senhor Jesus, Hebreus 1, versículo 5 diz assim: pois, ao qual todos os anjos disse jamais tu és meu filho,
eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Embora antes de tudo, na eternidade, ele já fosse o Filho unigênito do Pai, na glorificação Jesus foi gerado Filho, primogênito de Deus, tornando-se o Espírito para, como o rio da água da vida, entrar em todos aqueles que nele crescem. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria usar agora duas passagens bíblicas para fazer uma ilustração que o Senhor me deu para passar para os irmãos. Amém? Eu creio que essa passagem, muitos de nós já lemos, já desfrutamos, mas eu quero pedir ao Senhor que nessa noite ela possa ser nova para mim e para você. E possamos juntos desfrutar do nosso amado Senhor, por meio da sua palavra, que é vida para nós. Aqui vai nos mostrar, em João 3, um homem chamado Nicodemos. Esse homem, ele era um homem cheio de sabedoria, de conhecimento natural. Conhecia tudo da lei. Tudo que a lei falava, ele sabia. Ele era o mestre da lei. Ele tinha um vasto conhecimento da lei. Tá certo? E esse mesmo homem foi ter com o Senhor à noite. Ele foi falar com o Senhor. Esse, versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ao que respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu, de Deus. Irmãos, olha só o que o Senhor falou para ele. O Senhor falou para Nicodemos. Imagina o quadro. Imagina Nicodemos diante do Filho de Deus, diante do próprio Deus ali, cheio de sabedoria humana, cheio de lei. Para esse homem, o Senhor falou para ele: Nicodemos, é como se ele dissesse essas palavras para ele: Nicodemos, tudo que você aprendeu até hoje, desde que você nasceu e aprendeu até hoje, você precisa rejeitar tudo isso. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência de ver quem é que está aqui diante de você. O Senhor falou em João, né? Que examinais as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna. E são elas sim que testificam de mim. Enquanto não quereis vir a mim, para que tenha vida. Irmãos, a religião faz isso conosco, de conhecer o Senhor só externamente, só aquilo que Ele pode fazer. Não tem intimidade com Ele. Então, por isso nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, tira de mim toda a religião, todos os meus conceitos humanos, tudo que eu acho que é certo e que é errado. O que eu quero é a sua pessoa viva, trabalhada em mim diariamente. Amém? Já, irmãos, no capítulo 4, tem algo maravilhoso, que é uma passagem conhecida, que vai falar para nós sobre a mulher samaritana. Creio que muitos de nós conhecem essa passagem. Muito rica, muito maravilhosa. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava discípulos, que João, tá certo? E se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Irmãos, eu fico maravilhado com essa passagem.
a gente precisa desfrutar. Imagina o próprio Deus ali, aguardando aquela mulher chegar, porque a intenção dele era salvar aquela pessoa, era salvar aquela vida. E ele estava ali, sentado, aguardando. E quando essa mulher chega, ele começa o diálogo. Ele fala para ela, dar-me de beber. Aí o versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Louvado seja o Senhor. Olha o que ele fala para essa mulher. E ainda mais, olha a atitude dela agora. Respondeu-lhe ela, Senhor, já não fala mais o judeu, Senhor, tu não tendes como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Isso representa, irmãos, que essa água mundana, né? Se você beber várias fontes desse mundo, você vai ter sede, porque não vai saciar a sua sede. Mas o Senhor diz assim para ela, Senhor Jesus, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Esse precisa ser nosso coração nessa noite. Senhor, dá-me dessa água. Senhor Jesus, dá-me dessa água. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai chamar teu marido, venha cá. E ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Tá certo? Senhor Jesus, nossos pais adoravam nesse monte, vós, porém, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar, ou adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Irmãos, essa hora já chegou. Fala para o irmão do lado, essa hora já chegou. Amém. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Amém. Olha o versículo 25, irmãos. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela sabia que o Senhor ia vir. Ela cria, ela acreditava que ele ia vir para poder salvar. Irmãos, mas para essa mulher, que era uma prostituta, que era uma mulher que ia meio-dia buscar água, porque ela tinha toda a rejeição das outras mulheres. Quem morou em fazenda, roça, sabe que o horário de tirar água é de manhã, né? Bem cedinho, que a água está fresquinha, o sol está fresco.
você vai colocar água dentro de casa, ela vai estar fresquinha. Mas ela ia ao meio-dia, e lá estava quem? O Senhor. Estava esperando ela. Hoje chegou a salvação para você. Hoje eu vim para te salvar. E para essa mulher, olha o que ele vai responder aqui. Senhor Jesus, disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Para essa mulher, o Senhor falou, eu sou o Cristo, é eu que falo com você. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Senhor Jesus, por isso nós precisamos ter um coração que anela esse Senhor, que queira buscá-lo intensamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aí o versículo 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disseste tudo quanto tem feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara a ele e me disse tudo quanto tinha feito. Versículo 40. Vindo, pois, o samaritano ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e quando você toca nessa porção, você percebe no versículo 14, desse mesmo, diz assim, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, quando essa mulher toca nessa água, quando ela desfruta desse Senhor, o que ela faz imediatamente é deixar o seu cântaro, deixar tudo e pregar o evangelho e anunciar para aqueles samaritanos, olha, vem cá, achei, eu vi algo diferente, eu vi uma pessoa diferente, vem. Ó Senhor Jesus, ela estava praticando a palavra, ela estava anunciando as boas novas. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é um exemplo que o Senhor me deu para trazer para os irmãos. E continuando aquele nosso raciocínio, então, ao entrar em nós esse Espírito Santo, a intenção do Senhor não é apenas saciar nossa sede. Ele quer fazer de nós, Ele quer fazer de você, Ele quer fazer de mim um canal, ou os canais, para Ele fluir até as pessoas. Amém? João 7, versículo 37 a 39 nos fala isso. Hoje nós desfrutamos muito desses hinos, amém? Há um rio. Amém. Senhor Jesus. Versículo 37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Irmãos, o Senhor está falando para mim e você nessa noite. Nós já tivemos um louvor maravilhoso, cheio de desfrute, não é verdade? Cheio de frescor. Mas ainda o Senhor está perguntando para você e para mim, você ainda tem sede? Senhor Jesus, olha o versículo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, diz para o irmão do lado, o Senhor está falando para você, se você crê, do seu interior fluirá rio de água viva. Amém? Rios de água viva. Amém. Senhor Jesus. Amém. Do seu interior.
Irmãos, é por isso que eu e você ganhamos essa vida. E essa vida nos capacita a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas para o Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor possa cada dia nos tornar canais para fluir por meio de nós. Amém? Em verdade, Cristo é essencial para a obra de Deus, pois Ele é a conexão com sua criação. É Ele que nos conecta com Deus. Efésios, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: desvendamo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, segundo o seu prazer que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como as da terra. Louvado seja o Senhor. E ainda mais, Efésios 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Senhor Jesus. Então aqui em Efésios nos revela, né, que o mistério da vontade de Deus é tornar Cristo o cabeça de todas as coisas e fazer convergir nele todas as coisas, tanto do céu como da terra. É nos encabeçar, né, em todas as coisas, em todas as situações. Ó Senhor Jesus, o que realmente agrada ao Senhor, irmãos, é que eu e você possa ser encabeçados pelo seu Senhor. E isso agrada a Deus. Eu queria trazer um exemplo bem prático. É depender do Senhor nas pequenas coisas. Depender do Senhor para você comprar uma calça. Talvez você pode achar, não, mas que é isso, irmão? Comprar uma camisa, um sapato, uma bolsa. É nas pequenas coisas que a gente precisa aprender a depender do Senhor. Porque quando vem as grandes, nós já estamos aptos e já desfrutando desse encabeçamento. Então nós podemos continuar sendo encabeçado por Ele. Mas o que acontece muitas vezes é que nós não dependemos do Senhor nas pequenas coisas. Aí quando vem as coisas grandes, aí você começa a depender, depois para e começa por você mesmo. Talvez essa tenha sido a sua experiência. Mas essa noite o Senhor está falando para você e para mim. Eu quero encabeçar você em todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, porque a falta de encabeçamento do homem ocorreu quando esse desconectou de Deus. Em Gênesis, capítulo 1, nos fala sobre a criação, né? E aqui, ó, eu queria usar esse exemplo. Alguns irmãos aqui tiveram filho agora há pouco tempo, né? Eu vou usar aqui a Maiara e o Luiz Fernando, tá bom? Amém? Davi e a Mariana também, né? São irmãos que tiveram filho agora há pouco tempo. E eu creio que quando ficaram sabendo que as mamães e os papais estavam grávidos, eles começaram a preparar todo o ambiente para a chegada dos bebês, não é isso? Preparou o lugarzinho, preparou tudo. Ah, você também, né, irmã? Amém. Preparou o bercinho, o quarto, todas essas coisas, o enxoval, não é assim? Preparou todo o ambiente. Irmãos, aqui, ó, não é diferente com o nosso Senhor. Ele preparou todo o ambiente para poder trazer o homem à existência. E a primeira coisa que ele fez, ele disse assim: haja luz e houve luz. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor falou assim: olha,
eu não quero gerar o meu filho em trevas. Ele vai ser gerado na luz. Primeira coisa que Deus quer fazer na nossa vida é fazer separação de todas as trevas, porque Deus é luz. Amém? Louvado seja o Senhor. Então você vê depois aqui que ele disse, haja luz e houve luz. Aí fala dos luzeiros, da porção seca. Ele disse, haja e houve. Não é verdade? Isso não é maravilhoso? Ele preparou todo o cenário. Oh, Senhor Jesus. E isso, todas as vezes que ele preparou isso, ele dizia, e eis que é bom. Tá certo? Mas olha só, irmãos, que quando ele vai tecer você e eu, ele usa uma expressão tão maravilhosa. Olha no versículo 2. Senhor Jesus. Aliás, no capítulo 1, versículo 31. Amém? Ele fez o homem, né? No versículo 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E o versículo 31 do capítulo 1 diz assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Irmãos, olha que maravilha. Quando o Senhor vai fazer você, vai fazer a mim, Ele não falou. Ele usou suas mãos. É íntimo, não é? Ele pegou aquele pozinho da terra e preparou você, preparou a mim. Adão, lá no jardim, soprou o fôlego de vida. Isso não é maravilhoso? E ao fazer isso, foi tão prazeroso para Deus, que ele usou uma expressão maravilhosa. Eis que é muito bom. Sabe quando Deus olha para você, Ele olha para você e diz assim, muito bom. Você é minha obra-prima. Em mais de 7 bilhões nessa terra, você é o único. Nós somos todos diferentes, mas todos nós temos o DNA de Deus. Louvado seja o Senhor. Diz para o irmão do lado, você é obra-prima de Deus. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, isso não é maravilhoso? Então a gente pode ver aqui que toda a criação, amém, toda a criação estava conectada com o Criador. Pois ela veio existir por meio da sua palavra. Tá certo? Tudo o Senhor falou e aconteceu. Tá certo? Oh, Senhor Jesus. Estava tudo normal, tudo funcionando maravilhoso. Até que o dia, né? Em Gênesis 3, a serpente chega e começa a seduzir por meio da mentira. Tá certo? Ela disse assim, ó Senhor Jesus. Irmãos, se o homem tivesse ficado conectado com o Senhor o tempo todo, não teria acontecido isso, né? Mas olha só, Senhor Jesus, Satanás, tá certo? Chegou e disse assim, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Aí a mulher responde para ele. Respondeu-lhe a mulher, Gênesis 3:2. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ela mentiu, e ela afirmou que não morria. E ia morrer. Ó Senhor Jesus. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Senhor Jesus. Irmãos, essa foi a grande situação que eu e você herdamos em Adão. Nos tornar
conhecedores do bem e do mal. É através desse fato que eu e você perdemos a dependência de Deus. Nós não dependemos dele. Através dessa mentira, a morte entrou, e pela morte, né, pelo pecado, a morte. Romanos fala que o salário do pecado é a morte. E por causa dessa mentira, tá certo? Todos nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal. Olha o versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e a coma e viva eternamente. Oh, o Senhor Deus, pois o lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra e o que fora tomado. Eu fiquei meditando, irmãos, imagina o coração de Deus ter que expulsar o homem, aquele homem que é cheio de amor, que ele tinha por esse homem e tem por esse homem. Expulsá-lo, para ele não tocar na árvore da vida e comer e viver eternamente no pecado. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. O irmão usa uma expressão que eu gostei muito. Ele diz assim: amados, jamais podemos subestimar a capacidade do inimigo de Deus para nos enganar. Lá em Apocalipse 12, do 7 ao 10, fala que ele é o sedutor, né? Ele nos engana. Apocalipse capítulo 12, vou ler para os irmãos rapidinho aqui. Senhor Jesus, diz assim, versículo 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, a que se chamava Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então houve grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãos, Deus é a realidade do universo. Apenas eles existiam antes da criação. Quando o homem se desconectou de Deus, desconectou da própria realidade, surgindo um enorme vazio. Porque quando Deus criou o homem, ele criou esse homem como um vaso. Porque ele mesmo ia encher. O desejo de Deus era entrar dentro desse homem e enchê-lo. Porque, igual o irmão Davi compartilhou, o Espírito que Deus criou dentro desse homem é o órgão que pode contactar a Deus. É o Espírito de Deus pode entrar nesse homem por meio desse Espírito e nos encher completamente. Irmãos, por mais que esse homem pudesse ir no mundo buscar alegria, isso tudo é vão. Nada pode preencher, porque esse lugar, ele só pode ser preenchido pelo Senhor. Mas Satanás, sabendo que tinha esse vazio, tá certo? Ele veio e enganou esse homem, mentindo com tantas suas mentiras, aproveitou desse vazio desse homem e começou enchendo ele de mentira, buscando tantas alegrias falsas nesse mundo que não tem a ver com a realidade que é Cristo. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, Deus, porém, não desistiu do seu propósito. Fala para o irmão do lado. Deus, porém, não desistiu do seu propósito. Qual que é esse propósito desse Deus maravilhoso? De salvar o homem. De salvar, e não só de salvar. Ele tem mais algo para mim e para você. De fazer com que esse homem pudesse governar essa criação, governar o mundo. Governar todas as coisas.
Senhor Jesus. Irmãos, em Hebreus fala sobre isso. Eu não vou ler. Irmãos, e isso, os irmãos quiser ler depois, pode ler Hebreus 2, do 5 ao 10. E isso provocou a ira nos anjos caídos, pois o Criador não lhes entregou esse governo que tanto desejavam, mas embora tinha recebido a comissão de governar a terra, o ser humano não reunia as condições para reinar sobre todas as coisas. Quando Deus criou ele lá, no Gênesis, que ele tinha conexão com Deus, o Senhor falou para ele: dominai sobre todas as coisas, sobre os peixes. Então, até ali, o homem estava apto para dominar. Mas depois que o pecado entrou nesse homem, ele já não podia mais dominar, ele já seria dominado. Não tinha mais como governar, ele já era governado. Trazer para a experiência, irmãos. Às vezes vem situações na nossa vida e é tão grande que nos governa, não é verdade? Que nos deixa aflito. Por isso que nós precisamos nos voltar para o Senhor, para que nesse momento Ele possa nos governar, para que eu e você possamos governar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus! Irmãos, então por essa razão, Deus enviou o seu Filho à terra. Ó Senhor Jesus, para viver como homem, Jesus sofreu na terra, morreu e ressuscitou, tornou-se o Espírito que dá vida, o autor da nossa salvação. Ele é o nosso precursor, o capitão que nos conduz ao nosso destino final. Esse Espírito que dá vida entrou em mim e você, e hoje está nos conduzindo ao nosso destino final. Sabe qual que é esse destino final? A glória, ao reino. Esse é o seu destino, esse é o meu destino. Isso não é maravilhoso? Aquele homem que estava totalmente sem esperança, o Senhor nos trouxe de volta para Deus. Ele nos reconectou com Deus. Ele falou: há esperança para você, há esperança para mim. Eu fui reconectado com Deus. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, essa palavra é maravilhosa. Dessa forma, você e eu somos aptos para governar todas as coisas. Por meio desse Espírito que está em nós, por meio desse Senhor que governa a nossa vida, que cabeça a vida de vocês e a minha vida, a vida da igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. E nós lemos em Hebreus que Ele tem sustentado todas as coisas pelo poder da sua palavra. Em Colossenses nós já lemos que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém? Pois nele, e por meio dele, e para ele, foram criadas todas as coisas. Ó Senhor Jesus, irmãos, por meio dele, e para ele, foram criadas todas as coisas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, como é possível, se a encarnação ocorreu há mais de 2000 anos, ao viver na terra, Cristo executou toda a obra que Deus lhe designou. Depois disso, ele se entregou na cruz pela igreja e Deus o ressuscitou. Em ressurreição, ele se ofereceu pelo Espírito Eterno. E tudo o que realizou foi lançado na eternidade. Em Hebreus 9, versículo do 12 até o 14. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Senhor Jesus diz assim: é isso, Hebreus 12, desculpa irmãos, eu estava no lugar errado aqui. Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porquanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha
aspergidas sobre os contaminados, os santificados, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, podemos comparar a eternidade a um círculo. O irmão vai projetar aqui para nós. Senhor Jesus. Amém? A eternidade é assim. Não tem começo, nem término. Assim também é o nosso Deus. Ele não tem fim, nem tem começo e nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Olha só que fala em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Vamos ler esse versículo junto, irmãos? Disse-me ainda, tudo Amém. O versículo 7 diz assim: e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Louvado seja o Senhor. Irmãos, um dia esse evangelho chegou a você e chegou a mim. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E um dia você e eu cremos no poder dessa palavra, não é verdade? E recebemos esse Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, não é verdade? Essa oração que um dia eu e você fizemos, eu creio que todos nós aqui fizemos, essa oração eu fiz, foi de tremendo impacto na minha vida, porque ela mudou o meu destino. E no alimentário, o irmão trouxe essa frase, essa oração. E eu pedi para o irmão, para poder colocar para a gente projetar. Que eu achei tão preciosa e tão cheia de desfrute, que é uma oração tão simples, irmãos, mas de grande importância para todos nós. Vamos ler junto essa oração? Diz assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Essa oração mudou minha vida, ela mudou meu destino. Irmãos, que tal se a gente ficar de pé? Fechar os nossos olhos diante do Senhor e fazer uma oração ao Senhor. Eu não sei a experiência sua, mas o Senhor quer nos trazer de volta todos os dias, reconectar com Ele. Eu não sei a experiência como desses últimos dias, como você tem sido diante do Senhor, se você tem buscado, se você tem sido preenchidos por Ele. Mas hoje nós podemos ter uma nova experiência com o Senhor. Nós podemos dizer para Ele: Senhor Jesus, um dia eu Te recebi como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, e todos os dias eu quero me apresentar a Ti, para que o Senhor possa me encher com o Teu Santo Espírito, para que através de mim possa jorrar rios de água viva. Ó Senhor Jesus, como é bom e precioso é invocar o Teu santo nome. Senhor Jesus, amém. Irmãos, a minha experiência, amém? Oi? Desculpa, irmãos. Vamos fazer essa oração? Amém? Vamos ler junto? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, agora para encerrar,
Amém? Tem algum convidado aqui que está nos visitando pela primeira vez nessa noite? Levanta o braço, por favor. Tem alguém? Não? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então vamos encerrar, né? Oração, os avisos vai ser dado. Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos pelo seu falar, por toda a sua dispensação. Senhor, um dia o Senhor veio nessa terra, o Senhor se tornou um homem, o Senhor morreu na cruz para nos salvar, para nos trazer de volta para Deus, para nos trazer de volta a reconexão com o nosso Pai e Criador, o nosso Deus amoroso. Oh, obrigado, Senhor, por toda a tua obra de redenção na cruz. Te louvamos e te bendizemos pelo seu grande amor por cada um de nós. Jesus, o nosso Senhor.